Eu desde já agradeço a todos os presentes, ao Conselho Regional de Lisboa por este convite, sobre um tema que é muito caro. Aliás, nos últimos meses do meu curto mandato tem sido essencialmente centrado naquilo a que eu chamo de uma revolução digital, naquilo que será a titulação dos negócios jurídicos, sendo que não é nada de muito novo, porque, como eu vou seguidamente passar a descrever do ponto de vista histórico, fazendo algumas menções àquilo que foi o meu início de carreira, que felizmente não foi assim há tantos anos, mas que já foi em 2006 como notário. Antes disso eu fui advogado, e quando comecei ainda trabalhava essencialmente com o papel. Entretanto, nós tivemos aqui já com o novo logotipo, que é o chamado Simplex+, mas que na altura era apenas o Simplex esse, que foi uma nova forma, inspirada muito naquilo que eram os relatórios do Banco Mundial, sobre a desmaterialização e sobre um novo paradigma de relacionamento dos cidadãos com a administração pública. Alguns dos logotipos que estão aqui vêm apenas para enquadrar. A questão da empresa online, houve uma grande alteração, também conhecido por empresa online, quando somos notários, advogados ou solicitadores a fazê-la, porque quando estão os serviços do Instituto de Registro Notariado, o nome correto é empresa na hora. Mas a empresa online alterou completamente a forma como eram constituídas as empresas, e a nível mundial foi uma inovação que muitas vezes em Portugal não é relativamente considerada, na medida em que nós criamos um modelo de criação de sociedades que no mundo inteiro praticamente não existia. E ainda hoje, quando eu falo frequentemente com notários de outros países, está a ser discutido neste momento na Europa, num preciso momento. Estive na Lituânia há cerca de 3 semanas, precisamente a discutir isto, porque isto na Europa é uma novidade. Portanto, neste momento a Comissão Europeia está a tentar promover que em meados de 2019 seja criado efetivamente um modelo de empresa online à escala europeia, com modelos tipos de pacto de sociedade, para o bom e para o mal. Para o mal, na medida em que os juristas não gostam de formulários nem de pactos tipo, eu também não aprecio muito. Para o bem, porque permite aquilo que os economistas tanto gostam, que é arranjar formas de investimento mais rápido, de criação de empresas mais rápidas, que vão ao encontro daquilo que os empresários querem. Claro que a empresa online, isto não era, na altura foi entendido, foi uma crítica feita por alguns notários e também por alguns magistrados, à empresa online, que é os fenómenos inerentes à informática. Um deles foi precisamente a utilização da empresa online para, por exemplo, para a prática de crimes fiscais, os famosos carroceis de IVA, porque tornaram possível que alguém criasse uma série de empresas no mesmo dia e as utilizassem para circuitos quer de branqueamento de capitais, quer de fuga ao fisco. Outra questão extremamente relevante foi a criação do registro predial online. O registro predial online é uma alteração completa daquilo que era a profissão de notário e de conservador, na medida em que, para os que ainda se lembram, nós tínhamos umas certidões em papel, as certidões de registro predial, com validade de 1 ano, e, portanto, quando eu estava a fazer uma escritura de compra e venda de uma casa, eu tinha que acreditar na palavra do vendedor que ele, entretanto, já não tinha vendido a um terceiro, ou naquele período, desde a data da emissão da certidão até à data da realização da escritura. Acontecia uma coisa engraçada, que era quando os negócios jurídicos eram de um valor elevado, como eu tinha a conservatória perto do meu cartório, e pedia à minha funcionária para estar na conservatória, e antes de assinar a escritura, ela telefonava-me e dizia: doutor, está tudo na mesma. E eu lá deixava as partes assinarem a escritura. Com a criação do registro predial online, o primeiro ponto, e do ponto de vista da segurança jurídica e da alteração da forma como nós trabalhamos, passamos a ter um acesso direto àquilo que é o registro predial, e a partir desse momento nós conseguimos transmitir às partes que efetivamente aquele bem que estão a adquirir está livre de óneros ou encargos naquele momento, e não há 1 ano, ou há 6 meses ou há 5 meses. Para além disso, o registro predial online, e associado ao registro predial online, não coloquei mais logotipos,
mas veio a criação do procedimento de casa pronta e de outros tipos de procedimentos associados relativamente aos registros. O procedimento de casa pronta, vou-vos falar um bocadinho só sobre este ponto, porque é um ponto que eu acho interessante e que, do ponto de vista do estudo jurídico, não existe nada ainda, pelo menos que eu conheça, escrito sobre um procedimento de casa pronta. Porque o procedimento de casa pronta é o que eu chamo de primeiro negócio híbrido, porque é um negócio jurídico híbrido, na medida em que eu conhecia os contratos que se realizam em Portugal, nos termos do 408, e que a transmissão dá-se por mero efeito de contrato. No procedimento de casa pronta, o que nós temos é um processo híbrido, em que efetivamente as partes assinam o contrato. O registro não é constitutivo, porque na hipoteca, por exemplo, apenas no momento do registro é que o negócio produz efeitos jurídicos, mas contra terceiros, mas no caso pronto, o que nós temos é que efetivamente as partes assinam o contrato. No momento em que assinam o contrato, a propriedade ainda não foi transmitida, e entretanto só quando no sistema informático for lançado aquele contrato e o seu conservador assinar o registro é que efetivamente o negócio fica concluído. Isto é o que eu chamo de negócio híbrido, porque do ponto de vista de quadro jurídico, e é uma das questões porque ainda não houve uma impugnação, eu até na altura achava que iria haver, e os seus advogados com certeza irão pensar nisto um dia destes, porque entre o momento em que as partes assinam o contrato até que o conservador assina o procedimento de casa pronta eletronicamente, há a possibilidade do direito ao arrependimento. Portanto, a parte pode se arrepender e dizer não, eu afinal já não quero vender, ou afinal já não quero comprar, porque o negócio ainda não está concluído e do ponto de vista do procedimento. Isto é uma alteração, que decorreu do quê? Decorreu do facto do legislador ter criado o procedimento de casa pronta antes de dotar os cidadãos das ferramentas necessárias para o procedimento de casa pronta. O procedimento de casa pronta, por exemplo, só faria sentido do ponto de vista jurídico e da perfeição jurídica ou informática se os cidadãos assinassem o título com os seus cartões de cidadão e que no final, com o certificado digital qualificado do seu cartão de cidadão, quero dizer, e que no final o seu conservador assinasse o contrato e aí, sim senhora, o procedimento de casa pronta estava terminado. A partir do momento em que se criou um sistema híbrido, em que há um contrato em papel e um procedimento digital que tem que ser concluído, criou-se aqui uma possibilidade interessante, que isto já aconteceu porque eu conheço, de as partes assinarem um contrato num dia, portanto, serem passados cheques, o banco passar o seu cheque, existirem títulos de extrato e etc. E, entretanto, o sistema, porque este sistema que hoje funciona razoavelmente bem, quando foi criado ele funcionava extremamente mal. E, portanto, o que aconteceu foi que as partes ficaram durante 24 horas sem saber exatamente o que é que tinha acontecido, porque o sistema foi abaixo e então o banco, por um lado, criou o seu distrato de volta, o comprador criou o seu chequezinho de volta e o vendedor dizia que não dava o cheque. E ninguém queria sair da conservatória antes que o conservador entregasse o registro concluído. Houve aqui uma série de problemas, ainda existem, e que eu acredito irão ser ultrapassados no futuro através, essencialmente, da assinatura, através do certificado digital qualificado do cartão de cidadão, em que o título será eletrónico, totalmente eletrónico, e não existirá um título em papel, porque isso está absolutamente obsoleto do ponto de vista da criação de um procedimento de casa própria. Depois temos a questão do automóvel online, que também do ponto de vista da segurança jurídica vem nos permitir, no momento da aquisição do veículo, saber se efetivamente o veículo é do titular, é do proprietário ou do presumível proprietário, sendo certo que no automóvel online será um ponto interessante, porque na medida em que é um negócio jurídico que não está dependente de forma, faria todo sentido que a consulta à base de dados fosse gratuita. É completamente absurdo que o negócio jurídico não dependente de forma e cujo valor jurídico é relativamente diminuto, em muitos casos, esteja associado a uma certidão permanente que tenha um custo excessivo, o que ainda obriga muitas vezes a que as pessoas vão para a porta da conservatória do registro automóvel fazer o registro porque não querem pagar a certidão. Estamos outra vez naquele circuito do funcionário que está a perguntar ao oficial de registro que lá está, se o carro está penhorado, está hipotecado ou se tem algum tipo de ónus, porque não acreditamos no título do papel, que neste caso o título de registro terá anos, com certeza, normalmente nos carros usados. Não vou perder muito tempo com a questão do civil online, é uma grande evolução.
veio permitir a desmaterialização das certidões de registro, tornando hoje possível que a via sacra de ir às conservatórias de registro civil e não terem que usar a prioridade para pedir as certidões e não ficarem lá umas horas em algumas para pedirmos as certidões em causa, sendo certo que associado ao civil online, isto é uma novidade, uma pequena novidade, que ontem foi anunciada na apresentação do novo Simplex, que é a questão eles deram-lhe um nome um pouco estranho, que é o testamento online. Não, os testamentos ainda não vão ser online, isso já existe na Inglaterra, acho eu, mas cá ainda não vão ser, ainda vão ter que ser presenciais, ainda vão ter que aturar um notário, pelo menos durante algum tempo, até o terem que fazer, mas o que vai acontecer futuramente, associado e no âmbito desta desmaterialização do processo civil, a possibilidade de requerer as certidões de testamento online e requerer os averbamentos dos testamentos online, o que é absurdo, terem que se deslocar ao cartório para pedir um averbamento em papel e depois que é lavrado no livro e depois ficam à espera que saia a certidão. Este processo vai deixar de ser assim. O que vai acontecer é que vão ter que nos dar acesso à certidão de óbito desmaterializada, pagarem o averbamento através de uma referência multibanco e depois de ser lançado o averbamento, logo que esteja lançado, terão acesso a uma certidão online desmaterializada que poderão utilizar para efeito da sucessão. Há um ponto que ainda não foi relativamente ao testamento, que é conexo com a autoridade tributária e aduaneira, ponto esse que ainda não está relativamente avançado com o Ministério da Justiça e com o Ministério das Finanças, que é a questão da utilização e da produção de efeitos dos testamentos, porque eu não sei se sabem, e essa é uma pergunta que me fazem constantemente, nomeadamente alguns jornalistas hoje em dia, é como é que os cidadãos têm conhecimento da existência de um testamento. Como vocês sabem, tem que ser feito um requerimento aos registros centrais, ser junto à certidão de óbito. Na minha opinião, começa aí o absurdo. Os registros centrais fazem parte do Instituto de Registro e Notariado, que por sua vez tem sob tutela o registro civil, que tem acesso à certidão de óbito, mas nós temos que lhe enviar uma certidão de óbito. Isto é completamente absurdo. Felizmente, e após muita insistência, eles já disponibilizaram este tipo de pedido online. A Ordem dos Notários defende que se vá mais longe. A Ordem dos Notários defende que os pedidos e que este fecheiro esteja totalmente desmaterializado. Um dos problemas começa aí. Eu, cada vez que faço um testamento, sou obrigado a escrever à máquina uma ficha normalizada que coloco ao correio e envio para os registros centrais, no século XXI. É uma coisa um pouco absurda, que envio ao correio, portanto, sendo um dos princípios do testamento, precisamente a confidencialidade, então coloco no CTT uma carta onde indico o nome do testador, só não indico o teor do testamento, mas vão lá os dados todos. E mando várias cartas ao longo da vida, quando o testamento é revogado, quando é averbado o óbito. Portanto, nós passamos a vida, os CTT, se quiserem ter acesso a esses dados todos, eles terão. O que a Ordem dos Notários propõe é que, efetivamente, no momento da participação do óbito, ou no momento da realização da habilitação de herdeiros, ou do procedimento da habilitação de herdeiros, seja obrigatória uma consulta aos registros centrais. Registros centrais esses que deveriam, e esperemos que assim seja, como acontece no resto da União Europeia, cogeridos com a Ordem dos Notários, na medida em que nós já temos a informação toda que o Ministério da Justiça precisa, e que isto passe a ser tudo informatizado, para que logo que ocorra o óbito, os herdeiros possam ter um acesso quase imediato à existência ou inexistência de testamentos e disposições testamentárias, que isso ocorra de uma forma desmaterializada e que todos os testamentos que tenham sido realizados produzam efeitos. Um dos problemas que temos hoje em dia é que há milhares de testamentos que ficam nos nossos livros sem produzirem efeitos, porque, nomeadamente, algum dos herdeiros legitimários, após a sua leitura, achou que um legado que o testador fez à amiga do andar de baixo, que não era conforme os bons costumes, não incorrendo, nomeadamente, na violação do Código Civil, e, portanto, omitem a existência de testamento. E, omitindo a existência de testamento, automaticamente ele não irá produzir efeitos, na medida em que nunca conhecerá a luz do dia. Mas avançando aqui para este novo programa do Ministério da Justiça, que é conhecido por Justiça mais Próxima, que é um programa muito baseado naquilo que é a desmaterialização de todos os processos e de todos os procedimentos informáticos.
Eu não vou perder muito tempo, não sei se já tiveram ocasião e podem consultar esta informação no site do Ministério da Justiça, mas a ideia basilar de todo este programa é que os cidadãos possam interagir com a Justiça de uma forma direta e desmaterializada. Se pensa, eu julgo que a maior parte dos juristas ainda não pensou muito bem qual será o impacto que isto terá a ter nas suas vidas, mas será grande. A partir do momento em que os cidadãos tiverem acesso, como acontecia já na questão das penhoras e com a famigerada plataforma dos inventários, os cidadãos passam a acompanhar todos os atos que são praticados e são avisados de todas as interações com a plataforma. O que é que isto significa? Significa que os senhores vão ser incomodados constantemente pelos vossos clientes, porque eles todos os dias, e há clientes que o fazem, consultam a plataforma e informam-vos que ainda não aconteceu nada. Passado 2 dias, eles ligam-vos outra vez a dizer exatamente a mesma coisa. A inexistência de mediação, e voltando um pouco atrás, que é um objetivo da União Europeia, isto não é uma política propriamente portuguesa, que é a inexistência de mediação entre os cidadãos e a Justiça, portanto, sem intervenção de advogados, solicitadores, notários ou qualquer tipo de jurista, pode ser positivo do ponto de vista da transparência, eu concordo com isso em grande parte, mas do ponto de vista educacional, do ponto de vista de relacionamento, não vai ser um processo muito fácil. Não vai ser um processo fácil, desde logo porque causa bastantes erros. Eu dou sempre o exemplo da possibilidade de um cidadão poder fazer uma empresa online. Os cidadãos já o podem fazer sem a nossa intervenção. Quando eu digo a nossa, digo qualquer jurista, o que dá origem aos erros mais inacreditáveis, porque desde logo porque aquilo só permitia sociedades unipessoais, porque o documento não podia ser assinado por mais que uma pessoa com certificado qualificado, e isso colocava desde logo um óbvio, porque a maior parte das pessoas tentavam criar outro tipo de sociedades e depois digitalizavam coisas que não deviam e colocavam à parte, etc. Portanto, a falta de mediação e a ausência de mediação dos juristas será um problema grande do ponto de vista da interação dos cidadãos com os processos e uma pressão adicional sobre que tem que gerir tempos e timings do processo. É óbvio que se um cliente vai ter convosco hoje porque quer interpor uma ação, passado 15 dias é normal que um advogado que tenha uma carteira profissional e tenha uma carreira profissional relativamente ocupada não consiga imediatamente interpor a ação. Pois bem, tudo bem que a pressão que tinham do cidadão para saber se a ação já tinha sido interposta vão passar a ter para todos os atos processuais que têm que praticar ao longo do processo. O que, e eu posso-vos dizer, por aquilo que já é um estudo feito, pela própria, nem é pela ordem, mas pela Inspeção-Geral de Administração de Justiça, que isto é um fenómeno novo que veio colocar uma pressão adicional, não só sobre o sistema, mas acima de tudo sobre os intervenientes do sistema que não estão a conseguir lidar com ela. É algo que ainda está a ser estudado, se encontra aqui um meio termo, nem que seja algum tempo, 48 horas, desde logo para o advogado, por exemplo, alertar, atenção, o outro advogado reclamou da relação de bens e fez um conjunto de alegações, mas vocês não têm que levar isto muito a sério, que é para não terem imediatamente o vosso cliente no dia seguinte a ligar-vos irado, a dizer, atenção, a outra parte tratou-me mal, insultou-me e fez uma série de coisas, para vocês terem tempo de lhe ligar, pelo menos lhe dizer não, nós ainda temos um tempo de resposta, ou as considerações que forem são desnecessárias e haver uma certa mediação nas próprias peças processuais. Portanto, sem prejuízo ou qualquer crítica à luta para uma questão de uma justiça de maior proximidade, tem que ser encontrado um equilíbrio entre as grandes vantagens informáticas e da revolução, que neste caso é informática, chamamos digital, porque certo que é mais abrangente de tudo que a revolução digital nos traz de bom, mas tem que existir aqui um meio termo da ponderação e do elemento humano que a própria justiça tenha. O plano de justiça mais próximo, eu salientei 4 pontos essenciais. Um é consultar todos os processos online, que eu acho que é. O requerer a certidão judicial eletrónica, eu acho que há que dizê-lo finalmente, porque era completamente absurdo o tempo que se perdia nas secretarias judiciais a requerer certidões e o tempo que elas demoravam e a total falta de auditoria dos prazos para emissão de certidão, que em alguns tribunais, por exemplo, o de Vila Nova de Gaia chegava a demorar 6 meses para emitir uma certidão.
Por vezes nós tínhamos processos relativos de insolvência em que precisávamos das certidões para realizar as transmissões, até há uns 6 meses à espera. O proponente muitas vezes desistia da proposta porque já tinha passado prazo de tempo demais ou porque já não tinha solvência para a fazer, etc. Temos o simulador de taxa de justiça. Isto do ponto de vista da transparência acho importante desde logo permite aos cidadãos ter uma noção de quanto dinheiro vão gastar quando começa um processo. Esta é uma noção importante do ponto de vista da transparência, que eu acho que mais tarde ou mais cedo vai ter que chegar mesmo à questão dos serviços prestados por profissionais liberais, ou seja, eu acho que nós vamos ter que chegar a um ponto em que não exista uma tabela, mas que exista uma obrigatoriedade de definição de honorários base no momento em que a ação, e que seja definido efetivamente quase como se fosse um contrato de prestação de serviços. Isto eliminaria muito daquilo que é o abuso de direito, ou seja, muitos dos clientes vão ter com os advogados, por exemplo, como vão ter com notários ou solicitadores, requerem a prestação de determinado serviço jurídico, é-lhes informado com precisão qual é o valor que será necessário para a ação, mas como a ação correu mal, eles dizem não, eu nunca fui informado de nada, e depois lá pedem um laudo, e depois são ouvidas testemunhas, etc. E este é um ponto, nós não teremos que ter um simulador, mas pelo menos um contrato com valores mínimos daquilo que será cobrado ao longo da ação. O registro criminal online é mais por uma questão de facilidade, eu achei importante também salientar aqui, porque é uma inovação e é algo importante naquilo que se pretende uma justiça mais próxima. Vou passar aqui para um tema, entrando já naquilo que será das inovações da justiça, algo com que eu achei importante trazer isto, porque é um tema que tem sido muito pouco discutido do ponto de vista jurídico e que eu acho extremamente importante, que é a questão da chave móvel digital. A chave móvel digital, para quem não está familiarizado com ela, é uma aplicação do Ministério da Justiça que permitia até hoje fazer a autenticação junto dos sites públicos. Isto é do Ministério da Justiça com outros ministérios, mas pronto, entendemos agora o Ministério da Justiça, porque tem o Ministério da Administração Administrativa é quem gera efetivamente este modelo e a Agência de Administração Administrativa, mas era algo que nos permitia fazer autenticações sem recorrer a passwords ou certificados digitais ou outros elementos de autenticação. Só que pouca gente se apercebeu que, entretanto, saiu uma legislação que veio permitir a utilização da chave móvel digital para assinar documentos. E não são qualquer tipo de documentos, estamos a falar de assinar qualquer tipo de documento com assinatura e com a assinatura com valor igual ao certificado qualificado. O que é que isto significa? Significa que aquele documento tem uma assinatura equivalente a um reconhecimento notarial. O que vai significar é que bancos, empresas mais vocacionadas para o consumo, já perceberam que tem aqui um excelente nicho de mercado para a assinatura de contratos. Porque isto, o cidadão vai portanto, à loja de cidadão, tira o cartão de cidadão, lhe entrega o cartão e agora é imediatamente direcionado para outro guichê onde ativa a chave móvel digital e lhe dá um código PIN igual ao cartão multibanco. E o próprio funcionário trata, porque isto era um processo que nós tínhamos que fazer em casa, trata-nos de fazer o que eles chamam de emparelhamento dos sistemas. Ao fazerem o emparelhamento do sistema, a única coisa que eu preciso para assinar um contrato digital é colocar um código PIN. Mais nada. Tenho uma smartphone, abro, recebo um SMS, sim senhora, vejo o contrato e pede-me para inserir um código PIN. Insiro o código PIN, o contrato está assinado com uma assinatura qualificada como se fosse reconhecimento notarial. Portanto, vocês estão a imaginar a quantidade de contratos que vão acontecer neste país de pessoas, algumas delas info-excluídas, e o valor jurídico da assinatura que está posto naquele contrato. É que ele permite fazer quase tudo. Contratos de promessa, de compra de venda de bens imóveis, contratos de aquisição, contratos de mútuo até o máximo de valor legal permitido sem termo de autenticação ou escritura pública. Permite toda uma panóplia nova de contratos. Panóplia nova de contratos essa que, e para complicar só um bocadinho as coisas, vão ter outro problema grave logo a seguir, é que nós assinamos isso com a chave móvel digital, que é equivalente a um certificado qualificado, mas sabemos quais são as regras de arquivo digital do Long Term Validation, daquilo que é um contrato assinado com certificado digital. Tem um conjunto de regras que obriga a reassinaturas, caso o certificado já esteja caducado e se pretenda utilizar o contrato após a caducidade dos certificados, mas na chave móvel digital nós ainda nada sabemos sobre isso. Portanto, sabemos que assinamos o contrato, eu já consegui assinar sabemos qual é a informação mais ou menos que lá fica presente, não sabemos como é a conservação daquele contrato ao longo do tempo. E o problema da conservação
é grande na medida em que já existem regras bastante definidas sobre a conservação de contratos digitais, nomeadamente que o modelo ou que o tipo de ficheiro deve ser um PDF tipo A, para que se possa abrir ao longo do tempo os chamados ficheiros de autoexecução. Já temos regras para o que é que acontece a um PDF tipo A quando é assinado com certificado qualificado e a informação que lá fica. Na verdade, regras para contratos assinados com a chave móvel digital, ainda não sabemos muito bem como é que será a conservação a longo prazo. E como vocês sabem melhor do que eu, os problemas por norma não surgem a curto prazo, surgem durante a execução do contrato e a longo prazo. Não sabendo nós quais são as regras aplicáveis, não sei muito bem como é que vão estes contratos produzir efeitos jurídicos, mas por outro lado, pensem ao contrário, está aqui aberta a possibilidade de impugnarem quase todo tipo de contratos sejam assinados e são milhares. E posso-vos dizer que os bancos, por exemplo, estão neste momento a implementar sistemas que já começaram com a abertura de conta à distância, aberturas de conta à distância que até são feitas sem recorrermos a certificados digitais, mas que também vão utilizar mais para os contratos de mútuo este tipo de contrato assinado com chave móvel digital, porque é um processo mais rápido, mais fácil e que para o crédito a consumo, como podem imaginar, é uma benção, porque eu estou ali a olhar para a televisão, pego no meu telemóvel, contraio um crédito de 1.500 euros, assino o contrato com o mesmo reconhecimento, com força de reconhecimento notarial. Do outro lado, o titular do crédito, que até é uma empresa terceira, fica logo toda feliz, a Credibom, sem fazer publicidade à instituição financeira, fica contente porque já fez o crédito. A Rádio Popular já nos vendeu a televisão e o cliente já levou todo contente a televisão para casa, depois de passar uns meses será executado porque não vai conseguir pagar. Mas pronto, podem impugná-la porque já tem não. Passando rapidamente e saltando um pouco de tema, mas eu quis fazer isto de maneira a que fosse algo 360, o Regime Geral de Proteção de Dados, que entrou a 25 de maio de 2018. A verdadeira pergunta é, mas entrou em vigor o regulamento sim, mas a lei nacional ainda não, e não sabemos quando. E segundo últimas notícias do Parlamento, os seus deputados mandaram-nos dizer que não temos pressa. Portanto, espero que ninguém tenha pressa também, porque ainda não há uma lei nacional sobre isso. Sem prejuízo disso, eu fiz apenas um pequeno apanhado daquilo que é o Regime Geral de Proteção de Dados, que mais ou menos que vai precisamente e que tem uma grande componente com o princípio da transparência. O regime de proteção de dados o que tentou fazer foi acabar com o abuso do profiling para a utilização comercial dos dados. Como vocês sabem, a gente entra no Facebook, olha para uma linda fotografia de uma praia, carrega nela e passado 5 minutos oferecem-nos 500 possibilidades de viajar para essa praia. Claro que isto estava-se a tornar bastante perigoso, quer do ponto de vista político, e os exemplos das eleições americanas talvez seja o maior, porque isto é perfeitamente possível traçar um perfil sociológico do cidadão e não apenas o perfil de consumo. Eu consigo saber em que partido aquela pessoa vota com base quantas vezes clicou num determinado programa político. Em princípio, se carregou 50 vezes no mesmo, vai votar naquele, ou se fez mais gostos numa determinada publicação de um determinado político. Consigo saber qual é a religião dele, com base, eventualmente, ou pelo menos ter uma ideia, nos gostos que se fez ou nos textos de leitura que invocou, que tem a ver com determinada religião, ou negativamente, com as vezes que censurou uma determinada religião. Consigo saber quais são os gostos económicos, os gostos sexuais, os gostos filosóficos, portanto, e consigo traçar a totalidade de um perfil. Pois bem, o Regime Geral de Proteção de Dados o que veio fazer foi limitar o abuso e a utilização dos dados por uma série de empresas, as mais conhecidas, a Google e o Facebook, mas depois o Twitter e todas as outras empresas que existem e aquelas especializadas na venda de dados. Claro que o regime de proteção de dados, como sempre, como é algo dentro da União Europeia, criou uma espécie de monstro porque é inaplicável. É verdadeiramente inaplicável o direito ao esquecimento, por exemplo, sem qualquer tipo de articulação com as 1000 leis que nos obrigam a guardar dados. Eu falo, por exemplo, num cartório notarial, nós temos a lei de branqueamento de capitais que nos manda guardar um conjunto de dados, quer existam indícios de branqueamento de capitais e alguns nem sequer é preciso existir indícios, de uma forma cumulativa e um pouco absurda, na medida em que o que deveríamos fazer era uma remissão para as bases de dados que foram consultadas, que aqueles dados eram efetivamente aquele outorgante, mas pronto, a lei manda-nos guardar os dados por causa do branqueamento de capitais.
Manda-nos, por exemplo, obter uma imagem do outorgante em alguns casos. O normal será tirar uma cópia de cartão de cidadão. Claro que temos as normas referentes ao cartão de cidadão que nos proíbem de tirar fotocópias de cartão de cidadão, mas isto nós tiramos na mesma, porque senão somos arguídos numa e noutra não somos, portanto, menos mal, portanto, mais vale cumprir a de branqueamento de capitais. E vamos lá cumprindo e tentamos... Depois temos as normas fiscais que nos obrigam a guardar os dados e as faturas e etc, e os dados referentes aos contribuintes. Nós podemos guardar os dados fiscais, mas temos que apagar os dados que deram origem ao contrato, que é uma coisa um bocado esquisita quando tentarem demandar alguém. Como vocês sabem, as obrigações podem ser contratuais, mas por vezes nós precisamos de nos socorrer de todo o processo pré-contratual para intentar a ação ou para impugnar um contrato. Não podem tê-los porque têm que o apagar por causa do direito ao esquecimento. Não se esqueçam disso, de avisar os vossos clientes, porque se tiverem esses dados não os podem ter. A lei diz especificamente que não os podem ter, porque o fim específico era o contrato e, portanto, se o fim específico é o contrato, tudo o que é pré-contratual já não podia ser guardado que fosse dados pessoais. Depois temos aqui um conjunto de dados que vão ao encontro daquilo que se chama o princípio da transparência, e agora eu fazia-vos um apelo, uma breve reflexão, e agora pensem neste regime geral de proteção de dados e no princípio do livre acesso aos processos pelas partes, e que podem basicamente fazer o download de todas as peças processuais, e agora pensem em alguém que faz o download de tudo que nós temos no âmbito de um processo e publica no Facebook. Portanto, isto não faço a mínima ideia como é que... Claro que me podem dizer, mas eu posso proibir o download, posso fazer print screen de todas as imagens e publicá-las no Facebook, vai dar ao mesmo. Portanto, a questão do regime de proteção de dados é um regime importante, um regime que, por um lado, vai nos permitir disciplinar aquilo que é o abuso da utilização de dados pessoais, mas eu acredito que este regulamento terá que ser sujeito brevemente a uma alteração que torne execuível o próprio regulamento, que não é o caso. Vou-vos agora falar brevemente de outro novo regulamento europeu, que em Portugal também pouco ou nada foi comentado ou discutido, tirando de uns quantos juristas que se dedicam a falar sobre informáticas e sobre digital. O resto, este novo regulamento europeu, ele entrou em vigor em 2014, mas as normas principais apenas tinham aplicação em 2016. Este novo regulamento europeu, o que veio fazer foi normalizar a validade das assinaturas digitais a nível europeu. O que acontecia era que as assinaturas feitas eletronicamente a nível europeu, com certificados digitais avançados ou qualificados, produziam efeitos dentro do país, caso o certificado digital fosse emitido por uma entidade certificadora deste país, seja a Multicert, que é das mais conhecidas, ou a Digital Sign nacionais, mas se fosse um documento digital assinado com certificado qualificado, cumprisse todos os requisitos da União Europeia e a legislação nacional, mesmo assim, a nível nacional, nós podíamos recusar um documento assinado eletronicamente. Claro que eles podiam recorrer para o TGCE, mas aí era um processo longo e moroso. Isto aqui, o que veio fazer, este novo regulamento europeu, veio, com força de regulamento, o que veio dizer é, não senhora, vocês, dentro dos vossos países, podem dizer qual é o valor probatório de um documento assinado com certificado qualificado, mas, independentemente da origem desse certificado, desde que seja cumprir as regras da União Europeia, e seja de um país da União Europeia, ou dos signatários deste regulamento, devem aceitar um documento eletrónico assinado digitalmente. O que é que isto significa? Significa que, neste momento, é possível perfeitamente fazer um contrato transnacional em que eu, vendo um bem qualquer, desde que a forma seja apenas a forma escrita e não tenha uma forma especial, com outro cidadão da União Europeia, assiná-lo digitalmente com um certificado digital do cartão de cidadão ou com a nossa chave móvel, do outro lado eles assinarem com o seu certificado digital e, portanto, aquele contrato está perfeito. E, a partir desse momento, esse contrato tem força executiva em Portugal, nomeadamente. Este regulamento também foi muito pouco publicitado, mas posso-vos dizer que, a nível europeu, está a revolucionar completamente a forma como se praticam atos jurídicos, mas completamente. Há escritórios de advogados que criaram departamentos apenas para a aplicação deste regulamento, que não fazem rigorosamente mais nada, com 20 e tal advogados, que a única coisa que fazem é, precisamente, tentar converter aquilo que eram os procedimentos de contratação que tinham as suas multinacionais
em papel, convertê-los em digital através de todas as valências deste regulamento. Isto tem mais uma série de coisas que eu vou deixar à parte, mas isto vem permitir, por exemplo, fazer um enquadramento futuramente daquilo que são os contratos, os smart contracts, contratos assinados utilizando assinados não. Contratos registados, chamemos-lhe assim, ou guardados utilizando tecnologia blockchain, por exemplo, e vem fazer um enquadramento e abrir a porta precisamente a vários tipos de identidade e de gestão de identidade digital. Vou falar apenas um bocadinho sobre o que é aquilo que é a nova plataforma digital que está a ser feita conjuntamente com o Ministério da Justiça, eles do ponto de vista legislativo e nós do ponto de vista tecnológico e do enquadramento jurídico em parte. O que se pretende é que até final de 2018 seja possível consultar as escrituras num formato digital através de uma certidão permanente notarial. Isto não será grande novidade, na medida em que já temos vários tipos de certidões digitais, esta será apenas mais uma. Claro que do ponto de vista das escrituras isto terá algum impacto, mas não será assim muito grande, terá mais impacto para as escrituras futuras do que para as passadas. Do ponto de vista dos documentos anexos à escritura, sim. Será cada vez mais comum, por exemplo, eu falo de algumas licenças de autorização, dos projetos e etc., que ficam anexos e são arquivados com a escritura, que podem ser reutilizados em contratos futuros e que serão pedidos documentos anexos à escritura que terão bastante interesse, quer do ponto de vista da pesquisa, das buscas, do conhecimento das escrituras e também de facilitar o vosso próprio processo, por exemplo, de realização de trato sucessivo. Às vezes uma das grandes dificuldades que tem é saber onde é que estão as escrituras, onde é que estão os títulos, e isto vem resolver o problema. Porém, como ao caminho, se nos podemos vencer, juntemos-nos a eles, o caminho passa um pouco por aqui. Cada vez mais, e esta plataforma já o permitirá, a intervenção do notário naquilo que é o teor do contrato, ou naquilo que são a validação de alguns dados. Neste esquema não tem, mas há outros esquemas com a intervenção de advogado e de solicitador que será o mais normal, porque isto é o esquema mais simples, e este até é o esquema que quase nunca se vai aplicar, estes são os esquemas iniciais, mas o que vai acontecer é que os contratos serão desmaterializados. Na Áustria, por exemplo, os contratos já são desmaterializados até um determinado valor há mais de 10 anos. Na Alemanha, na França, eu já tenho o TLA também bastante consolidado, e, portanto, o normal será que muitos dos contratos que hoje todos nós conhecemos fisicamente, num prazo de 5 anos, grande parte destes contratos vão passar a ser digitais, não tanto por aquilo que é o desejo dos cidadãos, mas aquilo porque é o desejo das entidades que gerem a grande massa crítica e que têm força junto do poder político, que são os bancos, que são as entidades reguladoras, porque isto irá permitir fazer um conto por parte dos bancos, diminuir as despesas que têm com a contratação e aumentar a sua capacidade de emprestar dinheiro. Por parte das entidades reguladoras vai permitir fazer aquilo para que elas foram criadas, que é regular. Efetivamente é possível, muito mais fácil eu conseguir fazer um controle sobre branqueamento de capitais se eu conseguir, desde que exista quadro regulatório para isso, mas conseguir saber quais são todos os contratos que determinada pessoa fez ao longo da sua, nos últimos 10 anos, por exemplo, e sabendo se fez 50 operações todas iguais em que comprou sempre uma casa de 15 mil euros, e portanto isso indicia um comportamento de branqueamento de capitais, com compras e vendas sucessivas, por exemplo, e este tipo de acesso à informação do ponto de vista regulatório é muito mais importante, e portanto a própria pressão é mais regulatória do que propriamente aquilo que são os intervenientes jurídicos, que são os notários, os advogados, que a maior parte de nós ainda tirou o curso com o papel e, portanto, ainda estávamos mais vocacirados para esse tipo. Este é um exemplo de algo que já está previsto para as sociedades anónimas, por exemplo, em que eu dou um exemplo muito simples, que é a questão, que ainda não tem um quadro regulatório e que já deveria ter, que é a questão, por exemplo, da intervenção para lavrar uma ata daquilo que é uma ata à distância. Já são permitidas a realização de reuniões à distância, em que cada um dos membros, por exemplo, do Conselho de Administração é feito por via telemática, mas se ele solicitar a presença do notário, o notário tem que ir para a beira de um deles. O que se pretende no futuro é que isto ocorra em que cada uma das partes terá, e muitos estão hoje em dia, porque os Conselhos de Administração cada vez de multinacionais
até porque muitas empresas portuguesas foram adquiridas por empresas estrangeiras, têm quadros lá fora. O notário também estará no outro lado qualquer e vai assistir a toda a reunião. No fim, a reunião é gravada, é assinada digitalmente por todas as partes e é arquivada através de um sistema de long term. A pedido, várias pessoas pediram para falar um bocadinho sobre a plataforma de inventários. Eu vou falar um bocadinho sobre a plataforma de inventários, até porque eu sei que as queixas são muitas. Eu estou confortável, porque não fui eu responsável pela elaboração da mesma especificação, portanto, não fui eu que a fiz. De qualquer maneira, sou eu o bastonário da Ordem, portanto, assumo-a como uma plataforma que a Ordem tem que exigir. A plataforma de inventários, eu comecei pela parte positiva, que era para apelar ao vosso coração. Portanto, uma das grandes novidades foi que os processos são consultáveis pelos cidadãos. O Ministério da Justiça tem anunciado isto como uma grande novidade nos últimos anos, mas a verdade é que a plataforma dos inventários foi das primeiras em que os cidadãos interagem diretamente com o processo. Tem aqui um ponto que é a questão da transparência, a verificação da validade dos certificados digitais utilizados. Muitas vezes as pessoas perguntam aos advogados porque é que ficam horas sem conseguir tramitar inventários na plataforma. E a explicação para isto é precisamente por causa desta obrigatoriedade legal que a plataforma está a cumprir. Esta plataforma, e perdendo só 2 minutos com isto, esta plataforma foi criada da pior maneira possível. Portanto, o Ministério da Justiça, na altura, eu não estava na Ordem, soubemos isto, eu soube disto, um ano depois a plataforma ter sido criada, resolveu dar cumprimento a uma lei que já tinha sido revista umas 3 vezes, em que a tramitação dos inventários passava a ser feita nos cartórios, e estava dependente de uma portaria regulamentar, e então informou a Ordem dos Notários, a direção da altura, que tinha que nascer uma plataforma informática em 60 dias, e a plataforma nasceu. Claro que isto é completamente absurdo, ninguém faz uma plataforma informática em 60 dias. E que ainda por cima tinha cumprido a lei, as melhores práticas e tudo o demais. Uma das melhores práticas é efetivamente a verificação da validade dos certificados digitais utilizados. O que acontece? Quando vocês acedem com o vosso certificado digital à plataforma, a plataforma consulta aquilo que se chamam as listas de RLs, que não é mais do que as listas de revogação, portanto, para saber se aquele advogado ainda é advogado, se não está suspenso, se por algum motivo não foi exonerado de funções, se aconteceu alguma coisa mais. E a plataforma tem que fazer isto em tempo real. Nós descobrimos, quando falo de nós Ordem, quando eu cheguei à Ordem dos Notários pedi para fazer uma auditoria, porque eu durmo literalmente com o inimigo, que a minha mulher também é advogada e também se queixa, e então eu resolvi fazer uma auditoria do ponto de vista como se fosse um advogado. Peguei na plataforma e fiz uma auditoria. E o que é que acontece? Eu descobri que as outras plataformas da Justiça ninguém verificava RLs. Portanto, nós descobrimos que havia servidores de RLs da Justiça que estavam desligados. Claro que eles dizem que fazem o controle de outra maneira, através de um protocolo em papel, mas essas coisas da informática, os protocolos em papel nunca funcionam muito bem, porque ao fim de semana não há ninguém para consultar o papel, esse é que é o problema. E, portanto, a grande questão é que o que a plataforma está a fazer neste momento é validar os certificados digitais. E, por vezes, estas listas não é possível aceder às mesmas. O que se vai fazer para ultrapassar isto, pelo menos do ponto de vista do que eu chamo a tramitação simples, o que vai acontecer futuramente é que, neste momento, há uma comissão de revisão da lei do processo de inventário, logo que os trabalhos da comissão terminem, que eu espero que sejam céleres, a plataforma será revista, já com as inovações todas, com as propostas da Ordem dos Advogados, dos solicitadores, dos magistrados e da própria Ordem dos Notários, em que existirão, não vos vou dar as novidades, mas depois saberão todas as que vão acontecer, com várias alterações à lei de vários tipos e de várias naturezas. Continua a existir plataforma dos inventários, a má notícia é essa que eu tenho para vos dar. A boa notícia é que a validação dos certificados digitais, se tudo correr bem e se houver um acordo em todas as ordens e com o próprio Governo, vão ser feitas através de um protocolo informático interno que não obriga a consulta de listas de RLs e, portanto, passa a ser automática e deixam de ter o problema. Último ponto, a questão do helpdesk para informático. Este helpdesk existe, eu trouxe isto mais a título informativo, e quando o helpdesk não funcionar, queixem-se para a Ordem dos Notários, porque garantidamente existirão respostas por
porque o Helpdesk está lá para vos ajudar de todas as maneiras possíveis e a Ordem paga muito dinheiro para ter um Helpdesk a funcionar 8 horas por dia, com técnicos informáticos apenas dedicados a fazerem apoio da Helpdesk. Muitas vezes as pessoas, e eu falo por mim, nos inventários que são tramitados no meu cartório, ligam-me diretamente e eu digo-lhes, façam-me lá um favor, liguem-me ao Helpdesk, tudo bem que eu vos ajudo de vez em quando lá com os certificados, porque muitas vezes os erros são de Java, etc. Eu trouxe-vos aqui alguns números, isto são números do relatório da Inspeção de Justiça. Um processo de inventário dura 21 meses num cartório e 51 meses nos tribunais, 1,2 dos processos foram remetidos para meios comuns. Devo-vos dizer que os seus juízes, dos 1,2%, só aceitaram 0,2%, o que é um pouco assustador, porque significa que só 0,2% dos processos é que tinham complexidade para serem aceitos. Eu acho estranho e futuramente vamos chegar à conclusão, até com a nova alteração legislativa, que não vai ser assim. Isto foi quanto a Ordem gastou em Helpdesk, apoio aos inventários. Eu trouxe-vos estes números só para terem uma noção de que por vezes a realidade é um pouco diferente da experiência pessoal que nós temos. Estes números da Inspeção de Justiça não servem para dizer mal dos tribunais ou dizer bem dos notários. O que se passa é que a maior parte dos processos nos cartórios, e isto é uma experiência, isto é o que decorre do próprio relatório, com o trabalho dos advogados, dos solicitadores e dos próprios notários, tem uma certa tendência para acabar por transação, que é muito mais célebre nos cartórios do que é nos tribunais. Esta transação permite, desde logo por uma questão daquilo, e isto está a ser um pouco estudado, daquilo que é a pressão dos clientes, ou seja, os clientes pressionam muito mais os advogados a chegarem a acordo, é verdade, pressionam, e pressionam muito mais os notários a trabalharem, do que aos seus juízes. Porque se os juízes tivessem os clientes a passarem lá todos os dias, a dizerem que o inventário está atrasado, eu garanto que alguns processos também seriam mais rápidos, quanto mais não fosse para a homologação. Isto são alguns números só para terem noção. Isto não significa que está tudo bem, não, pelo contrário. Os processos de inventário têm imensos problemas que têm que ser resolvidos, mas são alguns dos números. Eu vou terminar apenas falar um bocadinho sobre a revolução digital e sobre o tema que nos trouxe hoje da informática. A questão da aplicação da informática ao direito é um tema que eu tenho acompanhado ao longo dos anos. Eu para além de ser notário, estou ligado a empresas da área de software, nomeadamente da área da fintech, e da área da contratação digital, de que fui fundador de duas, e que uma delas já não sou dono, mas outra mais ligada à banca, e a verdade é que veio revolucionar a forma como todos nós temos que lidar com o direito. A grande questão, e julgo que os juristas têm que pensar nisto como uma oportunidade, e numa oportunidade que todos nós temos de tornar os processos mais céleres e praticarmos mais atos e conseguirmos ter uma profissão mais segura utilizando a informática. Se vocês pensarem nas questões, por exemplo, daquilo que são a falsificação de documentos e naquilo que será, do ponto de vista da assinatura digital, a possibilidade da inalterabilidade e das garantias de inalterabilidade do documento, daquilo que será conseguirem determinar com exatidão a prática de um ato e não estarem dependentes que um terceiro vos venha dizer quando é que aquele ato foi praticado, porque ele tem lá um selo temporal que vos garante esse ato. Se vocês pensarem daquilo que era o grande segredo dos registros prediais e comerciais, em que nós fazíamos uma apresentação ao balcão e estávamos à espera do número, da lista e das cartas do correio dos registros que ainda chegaram, que tinham prioridade sobre os anteriores, e que hoje em dia nós fazemos um registro online e sabemos qual é a nossa apresentação e se havia alguma anterior, e o que é que isso se traduz em segurança jurídica, e o que é que isso se traduz na possibilidade de vocês fazerem contratos e de explorarem a possibilidade de fazerem mais contratos utilizando estes meios tecnológicos. Se vocês pensarem o que é que será futuramente, e uma das questões que se coloca muito com a questão dos smart contracts, que as pessoas entendem, fazem a tradução literal e chamam aquilo de contratos inteligentes, mas aquilo não são contratos inteligentes. Os smart contracts são um protocolo que tem que ser alimentado por juristas para poder funcionar, que vai ser alimentado por nós. E quando eu digo, não é fazer minutas, aquilo tem que ter regras que têm que ser traduzidas num determinado negócio jurídico para ser criado um determinado protocolo para poder ser feito um smart contract. Na prática, os smart contracts, se não tiverem por trás um advogado, um solicitador ou um notário, o smart contract em si vai funcionar para muitos negócios tipo, mas para aquilo que nós fazemos todos os dias não vai. Funciona bem nos contratos de crédito ao consumo, são contratos simplificados que já ninguém faz, raramente nenhum de vós é chamado para fazer um contrato para comprar uma televisão, quer dizer, a questão é essa.
A própria blockchain, que também é muitas vezes erradamente dito, que é uma nova forma inteligente de fazer contratação, a blockchain é uma tecnologia de registro. A blockchain serve para a validação da inalterabilidade do documento ao longo de uma cadeia que é validada, portanto é calculado matematicamente, depois é validada ao longo da cadeia, que é a cadeia de blocos, em que é validada a informação e a inalterabilidade do documento. A força do contrato e a possibilidade de fazer o contrato é entregue ao jurista. O jurista tem que o fazer. Nós não podemos acreditar na história dos informáticos que nós chegamos aqui para vos substituir, temos aqui umas minutas. Não, aquilo são minutas. A maior parte dos problemas vão-se continuar a manter. A única evolução tecnológica que nos ilumina a todos, mas aí vamos nos juntar todos numa praia, todos juntos a chorar a nossa desgraça, é a inteligência artificial. Efetivamente, se a inteligência artificial atingir um nível de evolução suficientemente grande, muito daquilo que nós fazemos é ultrapassado pela inteligência artificial. Foi feita uma experiência há pouco tempo, julgo que no Brasil, mas uma coisa um bocado esquisita, porque a experiência foi feita no Brasil, mas com contratos dos Estados Unidos, em que eles utilizam muito a questão das cláusulas contratuais e dos contratos tipo, em que o que foi verificado foi que eles conseguiram construir um algoritmo que efetivamente conseguia identificar com exemplos suficientes cláusulas de contratos de bancos que violavam a lei. Portanto, o que eles faziam era, eles colocavam lá a jurisprudência e depois um milhão de contratos e depois o algoritmo fazia uma análise lógica daqueles contratos e determinava quais daquelas cláusulas violavam a lei. Claro que eu, do fim, perguntei, mas quem é que fez a avaliação, quem é que ajudou a construir? Foram juristas. Pois, quer dizer, era impossível a máquina sozinha. Mas isto vai evoluir. Há a inteligência artificial, sim, mas estamos muito longe. Não sei qual será o futuro, mas estamos muito longe de lá chegar. E por isso, até lá, temos todos a aproveitar, pelo menos até a nossa reforma. Muito obrigado a todos.